Pensa bem rápido aí. Você consegue falar em inglês as palavras aconselhar, recomendar, evitar, adiar, plano vacinal, dose extra, dose de reforço, recuperado, exigir, medidas, pelo menos, no mínimo, dose única. Você sabe falar essas palavras em inglês? Não? Se você estiver lendo um texto, então, que fala sobre as recomendações para aquelas pessoas que estão planejando viajar aí, você conseguiria entender essas palavras no texto para saber se você está dentro do parâmetro mínimo exigido, para você não ser barrado lá na hora? Então, presta atenção nessa aula. Essa aula é muito importante para você. Eu vou trazer palavras que são usadas especificamente nesse tipo de texto. São palavras que costumam se repetir, independente do país que você esteja viajando, caso o texto esteja escrito em inglês, seja para um país que fala inglês como primeira língua ou como segunda língua, ou seja, se você estiver indo para a Europa, se você estiver indo para a América do Norte, para a Oceania, não interessa, se o texto estiver escrito em inglês, essas palavras elas vão se repetir. Tá? Então, a minha intenção nessa aula de hoje é mostrar para vocês como que essas palavras aparecem no texto e como que você deve interpretá-las, beleza? Então, agora eu vou compartilhar aqui a minha tela do PowerPoint. Eu espero que nesse momento você esteja vendo o meu PowerPoint aqui, tá? Porque agora que a aula vai começar. Então, quem é o meu público? Eu estou conversando aqui com o pessoal do público, que é básico em inglês, né? O pessoal que é falante de português, está no nível básico ali, no nível intermediário também, e a aula de hoje, o foco dela vai ser no vocabulário a respeito do Covid, beleza? A respeito do Covid. Deixa eu botar aqui no modo apresentação que fica melhor, isso. Então, eu sou o professor Thiago de Mello, a todos aí um bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja estudando bastante. O objetivo dessa aula é fazer com que você fique por dentro do vocabulário usado nessas recomendações, tá? E não fique aí dando sopa, boiando, comendo mosca. Vamos lá. Texto. Então, lembrando vocês, eu peguei vários trechos, tá? São vários textos aqui que eu juntei. Alguns estão na ordem, outros não estão na ordem. O interessante é estudar o vocabulário, tá? Acompanha comigo a leitura aí, ó. Vou começar aqui, tá bom? The Public Health Agency of the United States is advising travelers to practice enhanced health precautions when traveling internationally. Então, vamos lá. Aqui eu tenho pelo menos duas palavras importantes para te mostrar, tá bom? A Agência de Saúde Pública dos Estados Unidos está aconselhando, tá? Tá aconselhando, tá aqui, ó, advising, que aquelas pessoas que estejam viajando pratiquem precauções de saúde enhanced, que significa melhorada, aumentada. Então, essas precauções, elas devem estar, ó, melhoradas, aumentadas aí, quando estiverem viajando internacionalmente. Então, duas palavrinhas importantes aqui, ó, advise e enhance. Aconselhar e aumentar, beleza? Melhorar. Continuando. Próxima. Pode estar na ordem ou não, viu, pessoal? O importante aqui é colher vocabulário, beleza? Anyone who hasn't completed a COVID-19 vaccine series should continue to avoid non-essential travel to all destinations. If you must travel, consider delaying your plans until you're fully vaccinated. Então, olha só. Aqui tem umas três ou quatro. Qualquer pessoa que não tenha completado a COVID-19 Vaccine Series. Em português, a gente compreende esse Vaccine Series aqui, ó, como sendo plano vacinal. Então, qualquer pessoa que não tenha completado o plano vacinal de Covid deveria continuar evitando, essa palavra é importante, ó, to avoid, evitar, deveria continuar evitando viagens não essenciais para qualquer destino, para todos os destinos. Se você tem que viajar, que é esse must aqui, ó, se você tem que viajar, considere adiar seus planos. Então, delay, considere adiar seus planos até que você esteja completamente vacinado. Então, aqui tem umas 3 ou 4 palavras, hein, gente? Bora repetir? Vaccine Series, que significa plano vacinal. O que mais? Evitar, to avoid. Considere adiar, tá? Então, essas 3 ou 4 palavrinhas aí são bem importantes para saber se você está dentro do parâmetro mínimo. Vamos lá. All air passengers 2 years or older with a flight departing to the United States from a foreign country
are required to show a negative COVID-19 viral test result taken no more than 1 day before travel, or documentation of having recovered from COVID-19 in the past 90 days before they board their flight. Tem bocadinho aqui importante, tá? Trechos e expressões importantes para que você possa fazer a interpretação na hora de saber se você está dentro das recomendações básicas, tá? Todos os passageiros de 2 anos ou mais, ó, de 2 anos ou mais, então a partir de 2 anos, com um voo partindo para os Estados Unidos de um país estrangeiro, então se você é de um país estrangeiro que está indo para os Estados Unidos, todas essas pessoas are required. A elas são exigidas, ou é exigido, o quê? Mostrar um teste, um resultado de teste viral de COVID negativo. De no mínimo, tá? Esse teste ele tem que ser de no mínimo, não mais que 1 dia antes da sua viagem. Então você tem que apresentar esse teste ele tem que ser feito até, no máximo, 1 dia antes da sua viagem. Então, o trecho importante aqui, ó, é no more than 1 day before. Não mais do que 1 dia antes. 2 dias antes já não vai ser aceito. Então, olha que trecho importante, beleza? Ou então, uma documentação de ter se recuperado, having recovered, de ter se recuperado do Covid-19 nos últimos 90 dias, before they board their flight, antes que eles embarquem em seu voo. Então, aqui pontos importantes, hein? Pontos muito importantes, tipo, no more than 1 day before travel, não mais do que 1 dia antes da sua viagem. Se for 2 dias, você já não consegue embarcar. Trecho muito importante aqui, hein, gente? Vamos lá. For best protection against COVID-19, it's important to receive a primary series as well as a booster dose if you're eligible for it. A primary series consists of either of the following. Tá, vai seguir ali. Então, doses recomendadas, tá? Que agora a gente está falando de recomendação. Para melhor proteção do Covid-19, é importante receber a série básica, primary series, a gente compreende como sendo uma série básica, tá? A série básica a gente compreende como sendo as de 2 doses, beleza? Assim como booster dose. O que significaria booster dose? Esse booster aqui significa a dose de reforço, é a dose extra, tá? Se você for eletivo para isso, você é elegível para isso, tá? Ou seja, se você está dentro ali da idade que pode ter essa dose extra, tá? Como série básica, aqui ele vai explicar o que é a série básica. Ó, a primary series consists of either of the following. Então, um plano básico de vacinação consiste de qualquer uma, ó, either of the following, de qualquer uma do seguinte. Então, qualquer das seguintes, que eu vou falar agora. Vamos passar o slide aí, ó. 2-dose series of any combination of the following vaccines. 2 doses vacinais de qualquer combinação, ó, of any combination, das seguintes vacinas. Aí ele coloca Moderna, Medicago, Novavax, né, AstraZeneca, ou então Pfizer. A single dose, que significa dose única, single dose da Janssen, Johnson & Johnson. Então, aqui você aprendeu o seguinte, que teria que ser uma série de 2 doses, tá? Da seguinte combinação, de qualquer uma dessas combinações aqui, ó. Então você pode misturar qualquer uma dessas. Ou então, uma dose única da Janssen, beleza? Próximo. Ainda sobre recomendações, tá? It's important to return for your second dose. The National Advisory Committee of Immunization recommends an 8-week interval between your first and second dose. This results in better protection. Acho que tem um erro de escrita aqui em algum lugar. This results in better protection than with a shorter time between doses. Tem erro nenhum não, gente. Só eu que li rápido demais aqui e não saquei. Tá tudo certo. Vamos lá. É importante retornar para a sua segunda dose. Aí ele fala que esse comitê consultivo de imunização aqui, o NACE, recomenda um intervalo de 8 semanas, tá? Entre a sua primeira e segunda dose. Isso resulta numa proteção melhor do que um período menor de intervalo aí, entre essas doses. Então, aqui, como é só recomendação, tá tranquilo. E pronto, e acabou. Então, espero que você tenha curtido aí essa aula de hoje. A minha intenção realmente é mostrar para vocês como que essas palavras são bem importantes, né? Aparecem no texto para que você possa
saber se você está dentro do parâmetro mínimo exigido e não gastar dinheiro à toa e não viajar sem um determinado planejamento, fazendo com que você bata lá e nego fale, não, você não está certo nisso aqui, pode voltar. Já pensou? O que seria? Eu sou o professor Thiago de Mello, você vai me encontrar lá no Instagram como sendo Thiago de Mello TFM, tá? Você pode deixar o seu e-mail aí para maiores informações. Eu estou montando turmas para dar aulas de inglês conversação. Então é só deixar um e-mail, mandar um direct que a gente troca uma ideia, beleza? A todos aí, ó, um bom dia, boa tarde, boa noite e até. Valeu, pessoal. Até mais, até mais.